Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o enviado do Pai, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que na medida em que me respeites o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça de um nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Agora, ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e estiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada, todos vós haveis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Bem, meus filhos, agora, como meu Pai determinou que sempre que eu reapareça em público, eu devo alertar os que me ouvem, buscar, despertar as consciências para se livrar da mentira que lhes foi inculcada durante milênios. A mentira que eu fui de carne e osso para o céu. Então agora meu Pai disse que eu devo inclusive usar
os conhecimentos científicos, para despertar as consciências, para nunca mais alguém cair nesse engodo dogmático que Cristo foi de carne e osso do céu. Porque lá em cima, meu pai diz, é bom informar que a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então, ninguém pode ir de carne e osso para o céu. É que bom começar a compreender que eu fui em espírito, em verdade. Haja visto que na última hora, na hora da crucificação, eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu disse, não o meu corpo. Porque meu corpo sabia que tem que retornar na mãe terra sempre. Conforme está previsto nos primórdios, no Gênesis, do pó tu foste tomado e a pó retornarás. Então eu tenho que sempre dizer de novo, alguns podem dizer, mas que ele é repetitivo, mas sim, porque tem aqueles que não viram ainda, não compreenderam ainda. Eu tenho que sempre considerar os novos ouvintes, para até que toda a humanidade se conscientize que foi enganada, principalmente pelo primeiro falso profeta da era cristã, Paulo, que ele mesmo confessou em Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador, disse ele. Mas tá, quando alguém segue o mentiroso, alguém quer crer no mentiroso, porque quer ser enganado então? Então, a minha missão é despertar as consciências, mostrar a verdade, que é inexorável. E aí depois cada um pensa o que quiser. Por enquanto, eu vou permitir que me faça a pergunta. Pode fazer a primeira pergunta. Adonias pergunta, você acha que a Bíblia hoje é contraditória? A Bíblia atualizada? A Bíblia, eu faz muitas décadas que eu repito sempre de novo. É um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, alguém pode compreender a Bíblia. Porque ele é um caldeirão de alquimista, tem de tudo, e no meio de tudo, encobrindo tudo, está a verdade. Se uma pessoa vai seguir agora a Bíblia como fazem os evangelhos, os falsos profetas que inculcam na cabeça do evangelhos, ela vai acabar tornando-se até um assassino. Porque lá na Bíblia está escrito que Deus ordenou que Josué matasse mulheres e crianças. Então tem que pedir ao Pai, veja bem, o Pai inspiração para compreender. E na Bíblia também já tem coisas que eu adverti. Eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Eles vierem em meu nome antigo, obsoleto Jesus, como está em Mateus 24, versículos 5 e 24, enganaram muito, construindo igrejas faraônicas aqui na terra de Santa Cruz e no mundo inteiro. Os homens mais ricos do mundo, atualmente, são donos de igreja, a começar pela igreja do Constantino, que é a mais rica do mundo. O imperador Constantino, que construiu uma igreja em cima dos meus ensinamentos, ele passou tudo de lado, paganizou os cristãos da época e fingiu cristianizar o pagão. Haja vez que ele inventou até que eu tenho um dia de nascimento, meu aniversário, dia 25 de dezembro, que é o dia que os pagãos sempre adoraram o sol, que não tem nada a ver comigo. Eu sou o servo do Senhor. Tenham todos a minha paz. Qual é a outra pergunta? Alex Carvalho dos Santos. Na sua visão, qual é o maior mal-entendido que as pessoas têm sobre sua mensagem? Falo do Paraguai. Sim, do Paraguai. Tá. Acontece que o mal-entendido que tem é que durante esses 2000 anos, primeiro, como eu disse ainda há pouco, o Constantino percebeu que era melhor, depois de matar muitos cristãos, bem na verdade, depois que o Império matou muitos cristãos, ele percebeu que quanto mais eles matavam cristãos, mais eles se multiplicavam, porque os parentes que não eram cristãos viravam cristãos. Então ele, num golpe magistral, um golpe de sagacidade, ele resolveu cristianizar, falsamente cristianizar os pagãos e paganizar os cristãos. Paganizar os cristãos. Exatamente, mas fingindo que está paganizando os cristãos. Porque ele inculcou a doutrina dele, transformou o dia do Senhor no domingo, que o dia do Senhor é sábado, conforme está escrito. E aí foi indo, foi modificando tudo. Entende? E quem nasceu pequenino no ambiente católico, acreditou em tudo que falavam. Depois
virava verdade, porque a verdade, a mentira, pregada muitas vezes pode virar verdade. Isso fica provado já, que as pessoas, quando ouvem muito tempo a mentira, o cérebro dela acaba aceitando como se fosse verdade. E é o que fizeram durante esses últimos 1000 anos, 2000 anos, me enganaram tanto usando meu nome antigo. Imagine só, depois, olha bem como a ambição, o que é a ambição? Depois surgiu o Lutero. Alguns séculos depois, Lutero surgiu e dizendo que não concordava com a venda de indulgências, coisas que concordam bem com, imagine, vender indulgência. Mas ele, do jeito dele, vendeu muito mais coisa do que indulgência. E montou essa primeira arapuca lá na Alemanha, depois foi espalhando por todo mundo. Aí o Calvino também ficou com inveja dele e foi construir novas igrejas também. E cada um foi construindo. Depois, nos Estados Unidos da América, os espertalhões que estavam lá pensando em um novo meio de ganhar dinheiro ilicitamente, que nem tinham nada a ver com Calvino nem com só, como é? Lutero. Então, eles pegaram e montaram cada uma sua arapuca, chamando de pentecostal, né? E aí vai. Então, é uma coisa, eu sei que ainda vou ter que falar muito nisso durante os próximos anos, que agora meu pai diz que está chegando um momento em que as pessoas estão começando a se questionar. Muitos estão percebendo que não adianta dar o dízimo para o falso profeta, que não dá retorno. Então eles vão começar a se acordar. Então meu pai disse que eu devo estar alerta e respondendo até que as almas, os espíritos mais evoluídos, aqueles que têm mais de 7 neurônios funcionando, começam a se conscientizar da verdade inexorável que o Filho do Homem tem para divulgar, para salvar as almas que queiram ser salvas. Que tenham todos a minha paz. Valeu. Eric pergunta, se somos todos iguais, por que a África é tão mais subdesenvolvida que a Europa? Ou é por acaso? Ou é um acaso? Depende. Ela é subdesenvolvida, depende também o que é subdesenvolvido. Por exemplo, para ter uma ideia, o que é ideal e o que não é. É um absurdo, parece um absurdo o que eu vou falar. Mas às vezes uma pessoa que mora numa aldeia, bem longe de toda a tecnologia, bem longe de todas essas invenções que ocorreram, ela pode ser mais feliz e mais evoluída ainda, quando ela não precisa de usar nada desses novos truques inventados. Então depende. Lá na África, certamente tem pessoas felizes vivendo na simplicidade. E, como aqui na América do Sul ou na América do Norte, tem pessoas infelizes mergulhadas no meio de toda essa tecnologia. Isso depende. Cada povo é diferente. Os índios aqui do Brasil e da América Latina eram muito mais felizes, posso lhes garantir, antes que chegou a tecnologia. Eles tinham as leis deles lá, eles viviam nas suas tribos, então, tudo, e agora eles tiveram uma grande dificuldade, estão tendo até agora, de se misturando e em se adaptar a essa nova vida que está, digamos assim, se aflorando em todos os continentes. Então, cada caso é um caso. Eu tenho certeza absoluta, eu ainda não tive, meu pai não me mandou para a África. Quando eu pensei que eu ia para a África, eu estava ainda na França, em março de 81, ele disse, não, agora tens que voltar ao Brasil, porque ele disse que eu tinha que viver com 33 anos aqui no Brasil. Então eu cheguei em Salvador com 32 anos, dia 19 de março, e dia 22 de março daquele mesmo ano, completei 33 anos lá em Salvador. E daí comecei a percorrer o Brasil todo, e ele disse que eu tinha que praticar o ato libertário antes de completar 34 anos. Ele disse que tinha um simbolismo, e eu percorri o Brasil todo, capital por capital, falando ao povo nas praças públicas, nas televisões, até que chegou na véspera de 1934, eu estava em Belém do Pará. Então, lá em Belém do Pará, ainda antes de completar 34 anos,
Eu pratiquei o ato libertário, que todos podeis ver aí na web, para quem quiser ver, que gerou muita confusão, muito ódio, mas é a verdade, eu fui libertar o meu povo, simbolicamente, com esse ato dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Mostra para onde eles podem ver os livros, onde tem todas as fotos desse dia da Revolução. Nos sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Você pode baixar graciosamente os livros Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Então tá, para compreender que tem toda a história. Aí, dentro do possível, já expliquei a pergunta que me fizeram. Quem é a próxima pergunta? Jaou Hã? 2, é porque tem Jaou 80. Não importa o número, vai só da pergunta. Tá. Jaou. Qual foi as últimas palavras que Jesus, no caso o Senhor, que falou ainda na cruz, antes de morrer? Eu acabei de falar agora, mas eu reitero de novo. Diz, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não bem, entrego o meu espírito, não disse, entrego o meu corpo. Porque eu sabia que o meu corpo físico tinha que sempre voltar para a mãe terra. E, então, essas foram as últimas palavras que eu falei, me comunicando com ele. Portanto, quem quiser pode examinar lá na Escritura, o que é verdade, lá está escrito. E também tentaram fantasiar que depois da crucificação, depois, passado um tempo, quem escreveu as coisas não foi os meus discípulos pessoalmente, o único que escreveu foi o João. O restante foi escrito por outras pessoas, e daí quem quiser vai analisar bem e pedir a Deus inspiração para compreender o significado de minhas palavras. E qualquer dúvida, podem perguntar que eu continuarei respondendo. Pode falar. Bem simples, um tal de Dan pergunta quem é esse homem. Perguntar para quem? Pergunta para o senhor quem é esse homem. Mas esse homem quem? O senhor. Aí alguém respondeu, é Jesus reencarnado, um tal de Sérgio respondeu. Se o senhor quiser complementar. Não, eu tenho tá, aí está mais uma prova. Por que eu estou aqui? Então esse é um que não me viu ainda, não me ouviu, não me questionou ainda. Por isso, meu pai disse que eu tenho que reaparecer sempre, de novo, para que as pessoas comecem a tomar consciência da minha realidade. Aqueles que ainda não sabem, que ainda não tinham notícias, porque eu estou no Brasil desde 1981, exatamente. Desde 81 que eu estou no Brasil. Deixa eu pensar, 81. E eu tenho falado nas praças públicas, nas televisões. As televisões do Brasil todas me falaram muitas vezes, interrogaram, falaram mais de 1 hora na televisão em São Paulo, no SBT, até dormir lá no SBT, mais de 1 noite. E também na Rede TV, em todas as televisões. Até na Record, que pertence a um grupo de evangelho, também lá eu fui e falei durante 36 minutos. Então, portanto, quem me pergunta quem eu sou ainda, porque ainda não me viu. Então, alguém que está chegando agora e não viu. Então, mas de qualquer maneira, eu sou, respondendo então para ele. Eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Sou o Verbo de Deus. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria e da fantasia. E eu amo a liberdade. Por isso eu deixo os livros vocês que eu. Quem mais fazer pergunta? Começa assim no Edo, né? Michael Carvalho pergunta, quem vai te substituir quando o seu corpo físico não estiver mais aqui? Eu não vou ser substituído, porque quando meu pai me permitir partir, desvencilhar-me desse veículo cela que eu uso, isso aqui é um veículo cela, um veículo com o qual eu ando, uma cela onde eu estou retido. Então, eu terei deixado todos os ensinamentos do meu pai aqui, conforme já está, de novo, manda uma olhada onde estão os livros aí, os principais ensinamentos, bora andar. henricristo.org.br ou henricristo.net. E daí, todos os que quiseram e ainda não sabiam, podem ler todas as doutrinas, parábolas, minha história completa, e agora vou ficar 1000 anos ausente. Então, para mim, 1000 anos não é nem 1 hora, lá em cima o tempo não conta.
Mas então dá tempo para todo mundo, não precisa, ninguém vai conseguir chegar, ninguém é ninguém. Eu sou Cristo. Só quando meu Pai me mandar de volta, eu, Espírito, então ele abrirá os olhos dos sobreviventes, que serão já muitas gerações depois da hecatombe nuclear, que a hecatombe nuclear é inevitável. E daí então eu vou me reunir de novo com os herdeiros da terra, que tenham todos a minha paz. Railton Anjos, do Ceará. Qual o maior desafio da vida de Henri Cristo? É um grande desafio. O maior desafio da minha vida é cumprir o que está escrito. Lá está escrito que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Lucas 17, versículo 25 a 35. Então, esses anos todos, eu tenho 50 e poucos anos de vida pública, que são mais de 40 que eu digo quem sou. Nesses anos eu ouvi tantas asneiras, tantos impropérios, tantas pessoas insanas falando coisas de mim, que hoje em dia eu já até acho estranho quando ninguém me ofende. Até fico analisando quando eu chego num local, numa televisão, ou quando eu ia na televisão, porque agora meu pai diz que eu tenho que falar daqui. Daí eu achava estranho, quando não estava, o comitê de recepção não era de agressão, acontecia raramente. Eu falei numa universidade em São Paulo, eu fiquei muito surpreso, não lembro o nome da universidade, aquela que todos me receberam bem? Não é FAP? Não, FAP. Tem a USP, FAP. E SPM, não era? SPM, isso. É SPM. Essa universidade me trataram amorosamente. Achei até estranho isso, porque geralmente é hostilidade. Mesmo na FAP, mesmo na USP, tinha alguém contrário. E ali não. Eu não sei, estão me preparando. Se preparando para me receber. Mas vamos lá, qual é a outra pergunta? Dani Rocha pergunta: Henri, qual a sua opinião sobre os fariseus? Bem, para aqueles que não sabem, tem gente que pensa que minha opinião sobre os fariseus é daqueles de outrora. Mas os fariseus de agora, que são os evangélicos, que vivem antigamente com a Bíblia debaixo do braço, agora com um instrumento eletrônico, e ficam falando asneiras, e só dizendo Jesus, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e os evangélicos dão 10% do salário deles para os falsos profetas. E os falsos profetas, que se dizem meus representantes, meus servos, vão engordando a conta deles no banco e ficando ricos. E os evangélicos, de olho tapado, nem enxergam que estão sustentando toda essa luxúria, todo esse luxo que os falsos profetas usam. Não vou nem citar nome, aqui no Brasil tem uma dezena, são os principais. Depois tem os periféricos, né? São todos aqueles que se dizem pastor. Uma vez mais lembro que o único pastor que eu reconheço é o pastor alemão que faz guarda aqui na casa do meu pai. O restante, para mim, são tudo vira-lata, que se dizem pastor sem ser ungido. Porque quem os ungiu pastor? Eles decidiram. Inclusive, é bom lembrar sempre que a igreja pentecostal, ela foi inventada muito depois das outras igrejas, que também são falsas. Mas a pentecostal fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos, e dela nasceu toda essa gritaria, toda essa barulheira que eles fazem. Bom, eu não vou mais falar sobre isso agora, é muito desagradável para mim e para quem ouve, né? Mas é a verdade. E eu disse sobre ela. Eu disse há 2000 anos, quem caiu na armadilha caiu, porque eu disse: orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 10, Mateus 24, versículo 5 e 24. E lá está escrito, e eu olho para a multidão assim, raramente consigo ver alguém que tem olho para ver. Onde quer que eu passei na estrada, nos aeroportos, onde eu cheguei, a maioria era fanático que eu via, que estão com cabresto. Então, quem quiser entender isso, entenda. Meu pai disse que aqueles que têm mais de 7 neurônios funcionando, muito em breve vão se libertar de todas essas mentiras, essas fantasias e esses engodos dogmáticos. Vamos lá, qual é a próxima pergunta?
também. Ah, não. Sou eu? Tá. Não, Mas sou você eu. já Então. disse. Margarete Almas, ela quer saber onde foi que o Senhor curou o cego de nascença e como o Senhor procedeu para curá-lo. Isso há 2000 anos. Então, a pergunta é tão cansada escrita na Bíblia, Eles- que eu disse, inclusive, ele perguntaram se o cego, eu disse que ele veio assim para mostrar o poder de Deus. Essa é uma pergunta que já está respondendo muitas vezes na Bíblia, lá. Eu sei por que ela quer falar. Por causa que tem uma passagem que o Senhor curou um cego, que o Senhor fez um barro e passou na... Sim, mas isso aí já foi. Por que eu vou falar? Daqui a pouco ela quer que eu vou pegar um pouquinho de barro, molhar, botar na outra. Isso aí já é tal. Então, eu estou aqui para responder perguntas, sim. Toda e qualquer pergunta, só que essa pergunta não tem sentido, eu já respondi há 2000 anos. Quem vai lá ler a Bíblia? Eu respondi por que ele era cego e pronto. Mas vamos, eu vou responder mais uma pergunta, depois eu vou pedir ao pai a bênção, passar uma mensagem e um próximo encontro. Quem é a próxima pergunta? E agora sou eu. Vai, Maí? O Dan pergunta: gostaria de lhe conhecer pessoalmente, mas moro longe. Não existe longe. Quando alguém quer vir me ver, vieram da França, vieram de vários países longe. Não existe longe. Quando a gente quer encontrar alguém que a gente ama, a gente pede ao Pai, Ele dá os meios e vem. Um dia, todos que sabem quem sou, que conseguem me ver, que usam mais de 7 neurônios, vão querer vir na minha direção. E outros receberem na medida do possível. Mas atualmente, enquanto que eu estou ainda no tempo da reprovação, que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, eu estou bebendo a última porção do cálice amargo. Então, só os que podem venham, e eu recebo eles. Sempre tem, basta lembrar que eu disse que a porta é estreita. A porta estreita, que no caso é que a pessoa tem que marcar, procurar, agendar com assessoria, não tem que pagar nada, só porque às vezes eu posso não estar aqui. Às vezes eu posso estar com reunião de jornalistas e eu não posso dar uma atenção para uma pessoa que veio para pedir orientação. Cada coisa no seu devido lugar. Então, por isso que tem que perguntar com antecipação. Por exemplo, se a pessoa diz que quer vir aqui amanhã ou depois, daí se eu disser que pode vir naquele dia, então porque eu estarei aqui. Agora, se ela disser que quer vir coincidentemente um dia que eu já tenho compromisso para sair daqui para viajar, então eu não posso adiar a minha viagem por causa dela, porque nem esteve nunca comigo. Então, por isso que é necessário, quem quiser vir me ver, eu recebo muito amor, eu respondo perguntas aqui, em loco, mas tem que antecipar e marcar. Não tem cor, não tem qualquer, não tem predileção. Quero falar, receber aqui aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, é só isso. E que tem mais de 7 neurônios funcionando. Aí o restante, para mim, não importa a cor, a origem, a raça, não. Sejam muito bem-vindos, os filhos de Deus. Agora eu vou... Posso fazer mais? Tá, que seja a última, depois eu vou pedir uma bênção. Preparem-se todos que eu vou pedir uma bênção depois, vai lá. Felipe de Goiânia, como você lida com as críticas de algumas pessoas? Você apenas ignora ou isso te deixa triste? Eu não vou falar, mas antes vou dizer mais uma vez que todos aqueles que querem fazer perguntas continuem mandando, mas sempre dizendo de onde estão falando. Nome ou pseudônimo, ou de onde estão falando, que daí serão respondidas, na medida possível, nas próximas aparições. Agora, repete a pergunta agora. Felipe de Goiânia, como você lida com as críticas de algumas pessoas? Você apenas ignora ou isso te deixa triste? Atualmente não fico triste. Lá atrás, bem lá atrás, uns 30, 40 anos atrás, me sentia mal, sim. Mas depois eu fui acostumando, fui enxergando, e eu fico com pena. Quem fica triste são eles, quando depois descobrem que se enganaram. Esses tempos eu recebi um pedido de perdão lá da África. Um indivíduo que falou muito mal de mim, pediu perdão depois que ele viu quem sou. Então, e não é a primeira vez, eu estou dando um exemplo que nem, de alguém que nem pode vir aqui. Então, sempre eu fico surpreso quando ninguém me chega. Quando quando eu estou num lugar, como eu falei ainda há pouco, numa universidade lá em São Paulo, que ninguém falou contra mim. Isso é um milagre. Tá? Bem, agora, Faz parte da sua reprovação. claro, né? faz para mim, que aliás eu acabei de dizer para ele. Porque se todos dobrassem os joelhos perante o senhor não seria quem é. Se todo dobrasse o joelho aqui, como é que eu ia distinguir quem são os falsos profetas? Como eu ia distinguir quem são os escravos dos falsos profetas?
há 2000 anos eu falei sobre os falsos profetas. Eu disse que como esse aqui eles iam dizer, esses que dizem pastor, aí todos vão dizer assim, Senhor, 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 em teu nome eu curei os enfermos, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, Senhor. Eu direi a eles em alta e bom som, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que espera por eles, por isso que por enquanto, alguns já apareceram, mas alguns estão evitando, por enquanto ainda a vaca está dando leite, né? Estão tirando o leite da vaca, mas a hora que o povo começar a se acordar e não der mais o dízimo, eles vão vir a mim, está previsto isso, né? Bom, agora eu vou em seguida pedir a bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busca e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Agora eu pedi ao Pai a bênção. Quem quiser participar, olhos bem abertos, com as mãos assim, o Senhor derramará sobre a vossa bênção. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do ato do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre.